Louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Coloque sobre os seus pés, por gentileza. Primeira Reis, capítulo 21. Deus é maravilhoso. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor nesta noite. E sucedeu, depois destas coisas, que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha em Jezreel, junto ao lado de Acabe, do palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa. E te darei por ela outra, vinha melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei-o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou-se com o rosto, e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há? Que está tão desgostoso teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, ele disse: dai-me a tua vinha por dinheiro, se apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse que não me daria a vinha. Então Jezabel, a sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, alegra o teu rosto, e eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, e o selou com o seu selo sinete, e mandou as cartas aos anciões e aos nobres que haviam na cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: apregoai o jejum, e ponde Nabote diante do povo. E ponde defronte dele 2 homens de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. E trazei para fora e apedrejai para que morra. E os homens da cidade, os anciões e os nobres que habitavam na cidade, fizeram como Jezabel lhe ordenara, conforme tudo quanto estava escrito nas cartas que mandara. Apregoaram o jejum e puseram a Nabote diante do povo. Então vieram os homens, filhos de Belial, e puseram defronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E levaram para fora da cidade, e o apedrejaram, e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse a Acabe: levanta-te, possui a vinha de Nabote, o jezreelita, o qual te recusou por dar dinheiro, porque Nabote não vive e está morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote já era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Tome, sente por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, não sei se você já ouviu essa história. Não sei se vocês conhecem esta passagem sobre Acabe. A Bíblia nos ensina que Acabe está reinando no lugar do seu pai, Omri. E Acabe não era um rei segundo o coração de Deus. Acabe não era um rei como o seu antepassado Davi, não. Acabe, ele andou pelos caminhos tortuosos de Jeroboão. Acabe, ele se casou com uma mulher que não era do agrado do Senhor, somente para fazer uma aliança
guerra entre países. E essa mulher era uma mulher que andava de uma forma errônea. Acabe permitiu o culto ao Deus Baal dentro de Israel. Acabe permitiu que o povo não adorasse mais a Deus, mas se aproximasse de deuses estranhos. Mas o mais interessante, que quando eu estava lendo essa palavra e estudando esta semana, a Bíblia diz que ele estava na sua casa de campo. Em 1999, os arqueólogos acharam esse palácio em Jezreel, um palácio que existiu, aonde Acabe ele ia descansar. E a Bíblia diz que certo dia Acabe olha para o lado da sua propriedade e Acabe ele vê uma vinha. Acabe ele olha e aquela vinha desperta um desejo a ele. Acabe tem um desejo e começa a cobiçar. Eu estava meditando aqui, a Bíblia diz assim, Tiago: ninguém sendo tentado diga de Deus, sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é atraído ou engodado pela sua própria concupiscência. Depois de haver a concupiscência concebida, dá luz ao pecado, o pecado sendo consumado e gera morte. Querido, entenda uma coisa: temos que aprender a colocar limites. Deus, ele colocou limite entre a água e a areia. Se a água passar pelo limite que Deus colocou, algo vai acontecer fora do normal. Entenda, na nossa vida, tudo tem que ter um limite. Alabaracanto, alabaracelque. A Bíblia diz que Acabe ele deseja, Acabe ele cobiça algo que ele não precisava, algo que ele não tinha necessidade, porque Acabe era rico, Acabe tinha posses, Acabe tinha vinhas, milhares de vinhas, Acabe tinha tudo o que queria. Mas Acabe, quando ele olhou para aquela vinha de Nabote, ele cobiçou algo que não era dele. Ele cobiçou algo que não precisava. Ele cobiçou algo que não era necessário naquele momento da vida dele. Ei! Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quantas vezes precisamos, compramos, mas quando não precisamos, queremos comprar. Desejamos coisas que não é necessário, que não faz agora necessário. Hoje minha esposa gosta de comprar roupa, muita roupa. Já falei para ela, quando voltar de igreja, ela tem uma roupa para usar para cada dia. Eu falei para ela, amor, você tem que colocar limite nisso, porque quando passa do limite, começa a atrapalhar. Ei, meu querido, diga uma coisa: Acabe não precisava da vinha, mas Acabe desejou. Ei, nem tudo que você deseja, você precisa. Nem tudo que você está cobiçando será que é necessário para a sua vida. Mas entenda, se você estudar os 10 mandamentos, o 10º é o quê? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, a terra do teu próximo. Mas é um mandamento que ninguém olha. Todo mundo pensa: não matarás, não roubarás, honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Mas todo mundo esquece que Deus falou: não cobiçarás. Porque entenda, o que fez Eva pecar: ela ouviu a serpente e ela olhou de uma forma diferente. E quando ela olhou, ela cobiçou. Mas ela precisava daquele fruto? Não precisava.
Deus tinha dado tudo para ela no jardim. Ela não precisava. Ei, querido, tem coisas na sua vida que é você que busca prova, é você que busca vento. Porque tem coisas que você não precisa. Tem coisas que não se faz necessária nessa época da sua vida que você está passando. E você fala, não, eu quero, porque é um desejo meu. É uma vontade minha. É um querer meu. Não é algo que se faz necessário. Acabe não precisava. Mas a Bíblia diz que ele desejou. Mas sabe o que é pior do que desejar? É o plano que a pessoa faz para alcançar aquilo que Deus não tem para a vida dela. É o plano que a pessoa arquiteta na sua mente para tomar posse. E o pior de tudo, além de tomar posse, vai matar, vai ferir, vai roubar, vai transgredir, vai mentir, para usufruir de uma coisa que não pertence a ela. Isso a cobiça faz. Paulo disse, tendo que vestir e o que comer, isso me basta. Mas hoje as pessoas não sabem mais o que é isso. Hoje as pessoas não sabem mais o que é isso. Se contentar com aquilo que é necessário. Pois bem, a Bíblia diz, irmãos, que Acabe ele chega para Nabote e diz, olha, então Acabe disse a Nabote, dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta. Irmãos, eu estava estudando agricultura, estava estudando as fases da vinha, e é interessante. Outro dia eu preguei aqui o ano passado, João 15, sobre a videira verdadeira. Irmão, olha para você ver como tem gente que não precisa estudar um pouco. Se você, para você achar um fruto na vinha, sabe quanto tempo demora para crescer um fruto na vinha? 4 anos. Antes de 4 anos, você não vai achar uma uva. Não vai, por quê? Porque entenda, a vinha, ela cresce 60 centímetros para baixo. Depois vem um tronco, e depois do tronco saem as ramificações que vai criar a videira. Mas entenda uma coisa, por que nos 4 anos não tem fruto? Porque primeiro ela tem que fortalecer o tronco, para poder suportar o fruto que vai dar nela. Então antes dos 4 anos, não venha procurar fruto que você não vai achar. Por quê? Porque ela tem que ter raiz. E eu escrevi aqui, irmãos, a raiz tem como função de fixar a planta no solo. São responsáveis por extrair toda a água e substância nutritiva e a principal fonte de alimento da planta. Então entende? Nos 4 primeiros anos Nabote trabalhou. Não tinha fruto, não tinha folha, não tinha flor, não exalava cheiro suave, como Salomão cantou em Cantares, falando, ouve-se as vozes da rola, o tempo de cantar chegou, porque as folhas estão nascendo. Não! Porque nos primeiros 4 anos, irmão, a videira não dá fruto, porque primeiro ela tem que criar raiz, ela tem que criar alicerce. Porque entenda, quando tem raiz firmada na terra, ela vai receber nutriente, ela vai receber vitamina, ela vai receber sustento, para quando vir as folhas, depois das folhas vir a flor, depois da flor nascer aquele cacho bonito de uva, ela vai ter estrutura para suportar o fruto que vai ter. Ei, sabe o que eu estou querendo dizer para você? Talvez você hoje é uma vinha na casa do Senhor. Você tem 1, 2, 3, 4 anos e você ainda não viu fruto. É Deus dizendo, primeiro eu quero trazer alicerce, primeiro eu quero te alimentar, primeiro eu quero te fortalecer, para quando o fruto começar a crescer, você não venha se soberbecer, você não venha se orgulhar, mas venha entender que quem fez crescer foi Deus. Abaracampo, abaraceu e candaça. Mas irmão, olha que interessante.
Aí sabe qual que é a primeira oferta, maestro Sérgio? Dai-me a tua vinha para me transformar ela em horta. Irmão, eu estudei a Sebastiana Cobra no Jardim das Indústrias. E antigamente, já estou 40 anos, cada sala tinha uma horta. E nós tínhamos que chegar todo dia antes de começar a aula e cuidar daquela horta. E eu lembro que quando eu estava internado no Desafio Jovem, quando eu me converti, lá tinha horta. Então se você quer comer um alface, você faz o que? Pegou e já tira. Porque ele não tem raiz. É fácil. Não é firmado, não é alicerçado. Qualquer coisa tira do lugar. E a primeira proposta que ele fez é: dai-me a tua vinha para que eu transforme ela numa horta. Ei, irmão, olha o que a Bíblia diz aqui. Salmo 80. Aleluia. Escute isso, não precisa ver Bíblia não. Faz-me voltar, ó Deus dos exércitos, para resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora o gentio, e as plantaste, preparaste um lugar, e fizeste que com ela deitasse raízes e enchesse a terra. Tem uma coisa, Isaías capítulo 5, Deus fala sobre a vinha. Quando era para ser plantada a vinha, o terreno tinha que ser limpo, não podia ter uma pedra, não podia ter uma sujeira, o terreno tinha que ser limpo. Ali onde era feito, tinha que ter um muro de rocha protegendo, e numa ponta tinha uma torre, para que aquele homem que ali plantou, o agricultor, ele ficasse olhando. Por isso que Salomão escreveu: ei, pegai as raposinhas que fazem mal às minhas vinhas. Porque quando ali foi plantada, ali foi regada, ali foi adubada, a vinha cresce. Quando começa a crescer a flor, começa a crescer a folha, depois cresce a flor. Quando cresce a flor, ela começa a exalar um cheiro suave. E esse cheiro, ele precede os frutos que vai nascer. Então a raposa já está preparada. Mas entenda uma coisa: tudo isso para que nos 4, 5 primeiros anos ele tenha raízes. Ei, irmão, é interessante que a Bíblia não diz, mas eu começo a pensar, a conjecturar na minha mente. Quanto tempo Nabote morava ali e Acabe? Acabe não desejou antes, sabe por quê? Porque não dava fruto. Acabe não desejou antes, sabe por quê? Porque não tinha folhas. Acabe não desejou antes, sabe por quê? Porque não tinha flor, não exalava cheiro, não chamava atenção. Mas quando está cheio, quando dá flor, quando dá fruto, começa a chamar a atenção e as pessoas começam a desejar e querer tomar aquilo que Deus te deu. Aleluia! Ei, conversei hoje com uma pessoa e essa pessoa falou assim para mim: recebe aí você sabe quem que é? Antonioni, as pessoas não olham para isso porque não está em evidência. As pessoas não estão olhando para isso, Antonioni, porque não está parecendo que está dando fruto. Ei, irmão, os 4 primeiros anos não dá fruto. Aprende aqui primeiro agora, tá? Não se preocupa mais, sabe por quê? Antes de dar fruto, Deus quer que você tenha raiz. Antes de as pessoas visualizar a frutificação, você vai ter que passar por um momento que ninguém vai olhar, que ninguém vai dar valor, que ninguém vai pensar que vai crescer, que vai prosperar. Sabe por quê? Porque você está procurando primeiro raiz, você está procurando primeiro alicerce, você está procurando a estrutura. E aonde isso acontece, muitas das vezes ninguém olha e deseja, muitas das vezes ninguém olha e quer. Por quê? Porque só tem galho, só tem galho, não parece nada. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Acabe quis transformar em horta. Ei,
Quantas pessoas hoje aqui, irmão, crente horta, crente sem raiz, qualquer luta, qualquer prova, qualquer coisa que acontece, a pessoa fala: eu vou parar, eu vou desistir, eu não vou prosseguir, eu não aguento mais. E a pessoa sai, a Bíblia diz que um homem, certa feita, ele construiu a sua casa sobre a areia. Veio o mar, veio o vento, ó. Agora veio outro homem e construiu a sua casa sobre a rocha. Ei, meu querido, tem uma coisa: aonde você está alicerçando a tua casa? Qual é o teu alicerce? Será que está ficado? Será que está alicerçado primeiro para baixo? Porque entenda, vivendo hoje no mundo instantâneo, tudo tem que acontecer hoje assim, irmão Sérgio. A pessoa pega o instrumento e já quer sair tocando. Ei, não é assim não, irmão. Não é assim não. Primeiro você tem que plantar a semente. Você tem que regar. Você tem que adubar. Quando ela começa a crescer, vai ter umas folhinhas que você vai ter que cortar. Aí você corta. Jesus não disse que tem que cortar aquele que não dá? Opa, e aquele que dá ele corta para que dê mais? Tem uma coisa: quantas pessoas estão hoje sem raiz na palavra de Deus? Quantas pessoas hoje não estão enraizadas? Quem entende, irmão? Quando você está enraizado na palavra de Deus, não é qualquer oferta que você vai entregar à sua vinha. Não é. Olha o que a Bíblia diz: te darei outra melhor. Irmãos, vamos pensar comigo aqui. Vai me dar outra melhor. Ei, larga a irmã Adelaide, eu vou te dar outra melhor. Ei, larga a pastora Celi, eu vou te dar outra melhor. Larga a sua família, eu tenho outra família melhor. Ei, se é melhor, porque ele quer dar para mim, diga para ele: mas não, olha o que a Bíblia diz: ei, dá-me a tua vinha, que eu vou te dar uma vinha melhor. Meu querido, quantas famílias destruídas, quantos lares destruídos, porque o diabo falou: ei, larga a sua esposa aí, eu vou te dar outra melhor. Larga a sua família aí, eu vou te dar outra melhor. Larga a sua casa, larga o seu emprego, eu vou te dar outra melhor. Ei, meu querido, não troque a herança que Deus te deu. Mas ele está dando problema, ele está bebendo, ele está usando droga, não importa, é promessa de Deus. Deus pode mudar esse quadro. Quantas pessoas estão desistindo da sua família, da sua vinha, da sua herança, do seu filho? E o diabo está dizendo: vai, deixa. Mas na frente te dá o teu filho, irmão. Não troque o seu filho, não troque o seu marido, não troque a sua esposa, não troque o seu lar. Cultive a sua vinha. Se não está dando certo, calma. É um momento de adaptação, mas na hora que Deus quiser, vai dar certo. Aleluia. Dar-te-ei por ela uma quantia em dinheiro. Quantas pessoas hoje estão negociando? Quantas pessoas hoje estão negociando a sua salvação? Trocam um momento peculiar de estar aqui para ganhar mais dinheiro, porque não sabe viver com o necessário. Quantas pessoas vendem o seu ministério por dinheiro? Quantas pessoas vendem a sua comunhão por dinheiro? Não, ó,
deixar passar aquela falta, eu te dou um dinheirinho. Eu acho que ninguém vai ver no meu serviço mesmo, não tem problema, não estou precisando. Ei, irmão, está vendendo por dinheiro. Seu caráter não se vende. Ei, aquilo que Deus formou dentro de você, seus valores, não se vende. Sabe por quê? Porque é herança. Valores são herdados por aquele que te criou, sua mãe te criou, seu pai te criou. Valores não tem dinheiro que compre, é algo que você vai passar para o seu filho para o seu neto. Isso não se vende. Mas tem pessoas vendendo seus valores, se corrompendo por causa de dinheiro. Sabe o que Nabote disse? É, cara, mas é o rei. Levíticos 25 diz que quando você recebe uma herança, você não pode vender ela. Ele disse não para o rei. Ele podia dizer sim, porque no ano de jubileu, quando chega o 7º ano, todo aquele que vendeu a sua terra, a terra tem que ser devolvida. Todo aquele que era escravo, no 7º ano, ele tem que ser liberto. Ele poderia mais não, ele sabia que tinha uma lei que garantia ele. Então ele precisou, ele disse: eu vou ser fiel. Eu não vou negociar os meus valores. Eu não vou negociar minha vinha. Eu não vou negociar a minha herança. Sabe por quê? Porque eu sou fiel. Sabe o que Deus quer falar comigo, com você nessa noite? Ei, não negocie aquilo que Deus deu na sua vida. Não importa como é o momento que você está passando. Não importa a situação que você está passando. Não negocie a vinha do Senhor. Não negocie a sua herança. Talvez nada pode estar dando certo agora, mas entenda, tudo está no controle de Deus. E Deus não vai deixar nada acontecer. Aleluia. Ei, irmão, Nabote, ele morreu. É interessante, até escrevi aqui. Obteve, por meio de um assassinato, a força e por falso testemunho, aquilo que não pertencia. Destruiu um homem para satisfazer os seus desejos, ou o desejo do seu marido. Olha, duas pessoas testemunharam contra Nabote. Você conhece a Bíblia, não conhece? A Bíblia diz que Jesus, ele foi julgado à noite. Duas pessoas testemunharam contra Jesus, trouxeram um falso testemunho. Jesus foi levado para fora de Jerusalém e Jesus foi morto. Nabote é uma figura de Jesus. Nabote, falso testemunho. Nabote foi tirado da cidade. Nabote foi apedrejado, mas dá uma diferença. Nabote morreu porque não queria vender a sua herança. Jesus morreu para nos dar uma herança. Ei, irmão, a minha irmã foi embora para Belém do Pará. Está muito bem lá, não vai voltar. Está com um emprego ótimo lá. Mas quando ela foi embora, o marido dela, o pai dele morreu. E o pai dele tinha muito dinheiro. Ela largou o emprego, ela largou a casa, largou a família, parou de fazer faculdade aqui e foi embora por causa da herança. Uma herança terrena. Aí deixou comigo, tá vendo, Guilherme? Ó, deixou a família, deixou o emprego, deixou a faculdade, por causa de uma herança carnal. E as pessoas hoje em dia na igreja não querem deixar as coisas do mundo.
por causa de uma herança que é incorruptível, uma herança que não murcha, que não corrói, que não destrói, e a Bíblia diz que está guardada no céu para vós. As pessoas não querem se desprender das coisas terrenas para herdar aquilo que Jesus conquistou na cruz. Que herança que Jesus nos deixou? Mateus 25, 34 diz: então dirá o rei aos que estiveram à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ei, querido, tem uma coisa: qual é a maior herança que você tem de Cristo Jesus nessa terra? É a salvação da sua alma. A herança que a Bíblia nos mostra e permeia por todas as folhas, desde Gênesis 3,15, é o que? Que seria restaurada a comunhão que foi perdida no jardim do Éden. E esta restauração só seria completa para quem herdasse a salvação. Quer uma coisa? Você tem um bem precioso que muitas pessoas gostariam de ter, muitas pessoas gostariam de obter, mas elas não querem, porque elas não querem deixar a concupiscência do mundo, a concupiscência da carne, não querem deixar a prostituição, não querem deixar o mundo, por isso elas não querem. Mas você tem. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos revela a salvação, e ele revelou a salvação para você, que já está prestes a se revelar na última hora, e você não valoriza, você quer trocar, você quer negociar, mas Deus está dizendo: ei, faça como Nabote, eu não vendo a minha herança, porque aquele que negar ele aqui na terra, naquele dia vai ser negado lá no céu. Apartai-vos de mim e ide para o fogo eterno. Ei, meu querido, aquele que confessa aqui, aleluia, mas aquele que nega, irmão, aleluia, é só Jesus. Quantas pessoas não estão atentos? Olha o que a Bíblia diz, Hebreus 1,14: não são eles porventura espíritos ministradores enviados para servir a favor aqueles que hão de herdar a salvação? Não tornando mais por mal, injúria por injúria. Pelo contrário, bem dizendo, sabendo que foste chamado para que por herança alcançaste a salvação. Ei, eu paro sempre para meditar. Será que eu estou cuidando da minha vinha? Será que eu estou cuidando da minha salvação, irmão? Se você conhece a história de Caleb, olha o que a Bíblia diz aqui. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Como me disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Agora, eis que hoje já tenho 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então, tal agora é minha força, para que a guerra, para sair e entrar. Agora, pois, dai-me este monte que o Senhor falou naquele dia, para que naquele dia que ouviste, estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor não será comigo para o expulsar? Caleb e Josué, os únicos que trouxeram uma palavra boa, animosa, sobre a terra. 10 falaram mal. Caleb e Josué disse: vamos possuir. Deus falou conosco, a terra é nossa. Agora entenda, Deus prometeu que ia dar a terra de Hebron
Passou 40 anos. Repita comigo, 40 anos. Caleb não desistiu da herança. A Bíblia diz: estou tão forte hoje como estava antigamente, há 40 anos atrás. Se precisar guerrear, eu vou guerrear. Se precisar lutar, eu vou lutar. Mas dai-me a minha herança. Ei, sabe o que Deus está falando para mim e para você nesta noite? Não importa o tempo que vai levar, não desista, mantenha o foco, se fortaleça, mantenha a direção, porque é aquilo que Deus prometeu, que é a salvação da tua vida. Se você perseverar, você vai conquistar, mas não pode desistir. Aleluia! Ei, Jefité, você não é digno, você é filho de uma prostituta. Tudo bem, Gileade, fonte perpétua, te gerou, mas você é filho de prostituta. Você não vai receber a herança dos nossos pais. Sai daqui. Jefité foi expulso. Por quê? Porque ele não foi gerado pelas mesmas mães, mas ele foi gerado por uma prostituta. Por isso, quando o Gileade morreu, não deixaram ele herdar a herança. Irmãos, quando eu me converti, eu queria participar da mocidade, mas tinha panela. Eu chegava na igreja e ninguém vinha falar comigo. Presta atenção nisso aí, você que está sentado no banco aí, tá? Ninguém vinha falar comigo. Falei, olha, vem passar tempo na igreja, o negócio dele é fumar maconha. Eu fui atrás. Não te aceita, se os adolescentes não te aceitam, se as irmãs não te aceitam, o importante é que Jesus te aceita, e Ele está dizendo: hoje convém eu pousar na tua casa, porque a salvação chegou. Glória! Glória! Ei, irmão, a salvação não é para uma classe específica. Paulo disse: todos correram e destituídos estão. Meu Deus! Tem uma coisa: todos pecaram. Não porque você é da igreja, você é melhor. Não porque você é da mocidão. Ei, irmão, é interessante. Pedro e João indo no templo na hora nona. Está ali o paralítico ali. Não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. A Bíblia diz, irmão, e estendendo a mão, levantou. Tem muita gente que está falando que não tem ouro, não tem prata, mas não tem a capacidade de estender a mão para aquele que está caído. Ei, quer julgar que a pessoa não está fazendo trabalho bom, quer falar que a pessoa não está desenvolvendo, mas na hora de abraçar, mas na hora de ajudar, você vira as costas. Ei, que salvação é essa? Irmão, primeiro vez que eu estou pregando nesse ano aqui. Fiquei em outubro, novembro, dezembro e janeiro pregando. Pastor puxou a orelha. Mas as pessoas falavam assim: Antônio, olha, eu pegava ônibus para ir lá na residencial São Francisco, 2 ônibus. Pegava ônibus para ir lá no Monte Santana. Falava assim: mas por que você sente dor? Você chega na sua casa e você dorme e fala: sabe por quê? Eu não posso deixar de compartilhar aquilo que Jesus fez na minha vida. E a tão grande salvação que Ele manifestou para mim, eu quero compartilhar com todos, que eles venham saber que Jesus continua libertando pessoas da droga, que Jesus continua libertando a pessoa do tráfico, que Jesus continua transformando a vida. E tem como você está dentro da igreja, mesmo que ninguém te aceita, Jesus te aceitou, Jesus te abraçou, e Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Ei, irmão, naquele dia as contas é individual, a salvação é individual. Paulo diz: ei, meu Deus, Paulo se preocupou que ele não buscasse somente salvação para todos e perdesse a vida. Ei, irmão, você gosta de compartilhar tanta porcaria,
Ei, gosta de dançar TikTok, gosta de pôr no stories lá no Instagram, você dançando, uma pouca vergonha para cristão de exemplo, e ainda quer subir aqui e cantar louca. Ei, você tem que ser exemplo, a sua vida tem que chamar atenção. Ei, mas é uma atenção benéfica, é uma atenção que o Jesus seja glorificada nela. Não é uma atenção que traga vergonha, não é uma vergonha, não, é uma atenção que as pessoas falam: olha ali o irmão Sérgio. Aleluia. Começou, ninguém pensou que ia ter mais orquestra. Não falei nada hoje, ó. Mas olha lá, está crescendo. Olha lá, a linha está crescendo. No começo pensaram que não ia dar nada as aulas de quieto, mas entenda uma coisa, irmão. Ei, a sua vinha tem que chamar atenção para o bem. Alamaraçuri de calabácia. A pessoa vai olhar para a sua vinha e vai falar: nossa, irmão, que vinha cheirosa, hein? Aleluia. Nossa, Luciana, a sua vinha está florida. Mas Jesus que já fala assim: ei, quando a vinha está florida, quando a vinha está florida, vai dizer assim, tomai cuidado com as raposinhas. Ei, quando a sua vinha está florida, hein, Joel? Quando a sua filha estiver com 15, 16 anos, aí você vai ter que tomar cuidado com as raposinhas. Por quê? Vai estar bonita, vai estar exalando um cheiro bonito. Quem é pai de menina sabe o que eu estou falando. Eu não sou, mas vocês sabem. Sempre vai ter uma raposinha olhando ali a flor. Mas entenda, porque a raposinha, ela quer destruir aquilo que você construiu. A raposinha, ela quer comer o seu fruto, quer comer a sua folha, quer tirar um cheiro que exala suave. A Bíblia diz que nós exalamos o cheiro suave de Cristo. A raposinha é um pecado, e o pecado quer entrar dentro da igreja para tirar fruto, para tirar o aroma, para tirar as folhas. Mas nesta noite vai botar fogo hoje nas raposas, e elas vão sair no nome de Jesus. Glória! Vem aqui o louvor. Aleluia. Fique bem, irmão. Fique bem. Ei! Ei, irmão, sabe o que é interessante? O vigia, ele tinha que ficar na torre. Se você estudar Abacuque fala que ele está na torre de vigia, esperando uma resposta do Senhor. Ei, você tem a sua vinha, não tem? Mas entenda uma coisa, você tem que ficar na torre de vigia. Ei, irmão, você sabe como que é o vigilante? Não é igual aquele cara que foi roubado, não. Que ficou de braço dado olhando para a mulher e os caras roubou a arma dele, não. Vigia, irmão. Você tem que estar aqui, para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, porque, para você encontrar um cacho de uva bom, para você fazer um vinho, sabe quantos anos demora? 7 anos. 7 anos. Aí você lutou 7 anos, você orou, você fez curso de teologia, você foi para o monte. Aí na hora que você vê nascer um fruto, sabe o que a pessoa faz, pastor? A pessoa relaxa. Já fiz teologia, já fui consagrado a pastor, estou com a minha vinha bonita, agora eu não quero mais vigiar. É nessa hora que a raposa me ataca. É nessa hora que você está desatento e não está mais vigilante, é que a raposinha mira o fruto da sua videira. Mas nesta noite, eu quero que você feche os seus olhos. Eu não sei aonde está esta brecha, porque entenda, para a raposinha entrar, teve que ter uma brecha entre os muros. Eu não sei qual foi a brecha que você deu para a raposinha entrar no meio da sua vinha, mas nesta noite você vai deixar. Hoje é noite de fechar essa brecha. Toma-me,
Continue adorando o dono da vida de hoje, o Deus Todo-Poderoso.